Oi, amigos da Seja. Eu sou o Rogério e eu vou comentar com vocês o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu vou falar com vocês mais exatamente sobre o item 7. Do que se trata o item 7? É a utilidade provincial das riquezas, ou seja, qual que é a utilidade da riqueza? Normalmente, a gente costuma falar de riqueza apenas de dinheiro, né? O dinheiro, para nós, ele é uma ferramenta. É fácil a gente falar somente como ferramenta, não é verdade? Mas quando a gente está diante dele, da utilidade que ele pode trazer, a tentação, o socorro e tudo mais que ele pode nos oferecer, nós encontramos um dilema. E é aí que a gente entra no que Jesus falou sobre servir a Deus ou a Mamon. Deus, nesse nem precisamos falar, né? Que é a causa primária de todas as coisas, é o bem supremo, é a sabedoria infinita, é o nosso Pai Celestial, Ele que nos deu a vida. E quem é Mamon? Mamon foi uma entidade que inventaram na Antiguidade que representava o quê? O Deus da riqueza. Então, na Antiguidade, acreditava-se que esse ser trazia riqueza material para eles, que é o que eles precisavam na época. Então, Jesus nos disse que não é possível servir a Deus e a Mamon. Realmente é difícil, pois como a gente vai se dividir entre servir a Deus e a Mamon? Ou seja, vamos colocar isso em termos um pouco mais simples, um pouco mais práticos. Quando nós falamos de Deus, vamos usar como o certo, o correto e o racional. E Mamon, o que é? A nossa paixão, o nosso desejo, é aquilo que nos provoca, nos cobiça. Nem sempre o dinheiro é a solução para tudo. Haja visto agora, temos a preocupação de saúde, que está todo mundo igualado. Então, nós falamos da utilidade da riqueza. Eu não vou falar muito sobre dinheiro, que é um item que todo mundo já sabe já. Que é a necessidade, que ele é a nossa ferramenta, que eu já comentei já, que ajuda a trazer, a nos manter no nosso dia a dia, a nos alimentar, manter em dia nossas obrigações. Mas existem outras riquezas. A riqueza intelectual, a riqueza de saúde, a riqueza de beleza. E todas elas podem nos trazer grandes coisas, grandes em ambos os sentidos, boas e ruins. Vamos pegar, por exemplo, na beleza. Aquelas pessoas que têm sua beleza, são lindas e irresistíveis. Algumas são simplesmente pessoas boas, são tão lindas por fora como por dentro. Isso daí é uma coisa fantástica, nós falamos, é um anjo em forma de gente. E existem esses daí. Mas infelizmente tem aqueles que têm a beleza e utilizam para seduzir as pessoas, as conduzir. Elas colocam as pessoas nas maiores armadilhas, nas maiores situações para fazer o que elas querem. E nós, como espíritas, como sabemos a lei de causa e consequência, é triste ver isso, que a gente vai tendo esse entendimento e vai vendo o quanto a pessoa traz sofrimento para os demais, mas também está trazendo a si mesmo. E isso nos põe à prova, porque nós temos o saber também. A prova do saber, da inteligência. Nós, como espírita, temos um saber que cada dia que nós procuramos, a cada palestra, a cada leitura, a cada mensagem que nós trocamos entre nós, nos dá uma dose de conhecimento. E quanto maior esse conhecimento que nós temos, maior é o nosso compromisso. Então, colocando na balança do dinheiro, pegamos aquele irmão que tem dinheiro, tem poder, uma pessoa rica, dona de uma empresa, um governante que quanto mais poder ele tem, mais dever ele tem para trazer o quê? O progresso às pessoas. Uma pessoa rica, poderosa, ela tem as coisas que ela deseja, é natural. Imagina, você tem sua empresa, você trabalha de sol a sol. Haja vista que é empresário sabe que trabalha mais que o funcionário.
Alguns de vocês que são empresários, não importa o tamanho da empresa, sabe o quanto que é pesado isso daí. Imagina, a gente para tocar o nosso pequeno comércio humilde já é difícil, imagina você tocar uma empresa com milhares de pessoas. É muito difícil, não é fácil não, né? Então, qual que é a necessidade da riqueza e do poder? O progresso, assim como o saber. Nós, como espíritas, temos a oportunidade do aprender, do saber, e temos que colocar isso em prática. Como? Evangelizando as pessoas à nossa volta, falando sobre o reino dos céus, a oportunidade da reencarnação, que nós temos a causa e efeito, nós temos livre-arbítrio. Não. O primeiro de tudo somos nós mesmos. Nós somos pequenos jovens, nós somos adolescentes, que queremos mudar o mundo, mas, no entanto, a gente não arruma nem o próprio quarto. Então, com o conhecimento existe compromisso. E com esse compromisso, primeiro, essa oportunidade da riqueza do saber que nós temos é colocar isso em prática. Pegamos agora como, por exemplo, esse momento que nós estamos agora de dificuldade, como a doença batendo na nossa porta, a possibilidade de uma doença, a possibilidade de falta do material, a possibilidade do negócio ruir, da perda do emprego. Então, o que a doutrina nos traz? O saber que nós temos procurado, alguns que já os têm ao longo do tempo e aqueles que vêm procurar. Eu vou ficar mais na nossa caixa de nós, trabalhadores e estudantes. Não vou ficar no âmbito público. Nós aqui já temos um certo conhecimento, temos o saber. E é chegado o momento de colocar isso em prática. Estamos à prova. Quantos de nós chegamos às vezes no mercado, temos, por exemplo, vendo duas pessoas, um casal numa casa. Para que comprar 3, 4 caixas de leite, 15 quilos de arroz, pacotes e pacotes de refrigerante, de bala, o que é que seja, de doce, de açúcar, de carne? Para que tudo isso? Eu estou falando dos espíritas, nós espíritas. Será que no momento que estamos no centro, que esse momento é o melhor de nós que aparece, é dentro do centro. Naquela hora, o melhor de todo mundo aparece ali. Ainda bem, que pelo menos durante um dia de 24 horas, em uma horinha que nós estamos no centro, nós temos o melhor de nós aparecendo, que é uma oportunidade que nós temos, pois nem todos têm isso daí. Mas com a oportunidade que nós temos um compromisso de exatamente nesse momento que nós estamos, é pensar, agir, o raciocinar, que a doutrina espírita nos trouxe isso, a fé raciocinada, a fé que estamos, a prova, que Deus nos prova, a vida está aqui para nos provar, nos ensinar, e nós temos que colocar em prática, com a riqueza do nosso saber que nós temos, através da doutrina, que nos orienta e nos conforta, com o acesso à informação que nós temos hoje em dia, dos variados tipos, que também temos que filtrar, e também temos que nos provar, para não termos reações apaixonadas, antecipadas, entrarmos em pânico. Quanto de nós, muitas vezes, pensamos, puxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ficar doente? Eu vou morrer? Ninguém quer sofrer. Naturalmente. Eu não quero sofrer, não quero sofrimento para minha esposa, minha filha, nem para vocês, são meus amigos. De maneira alguma. Mas nós temos que ter coragem, fé, firmeza. Então, nesse momento de dificuldade que nós escolhemos, com o conhecimento que nós temos, agir com racionalidade, com fé, com esperança, que Deus vai prover. Prover o quê? A oportunidade que nós temos, a oportunidade de uma vida futura. Deus não vai colocar dinheiro na nossa conta corrente, não vai colocar comida no nosso armário. Não, Ele vai nos dar oportunidade de nós trabalharmos, de nós o quê? Adquirirmos a riqueza moral, do saber e também do material através do trabalho, né? Então, irmãos, é nesse momento que nós temos o quê? Pensar.
eu sirvo Deus colocando em prática aquilo que eu tenho aprendido. Ou no momento da dificuldade, eu sirvo a Mamon e sirvo aqueles meus desejos mais primitivos de sobrevivência, onde aparece a ganância, a cobiça, até mesmo a violência. Pensemos nisso, então, no nosso dia a dia, no momento de assistirmos às notícias, de lidarmos com nossos irmãos, de colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Que sejamos espíritas, não servindo a Mamon, servindo a Deus e colocando em prática aquilo que Ele nos dá a oportunidade de aprender. Muito obrigado.